Sejam bem-vindos ao Fala Nath, um projeto muito bacana que tem como objetivo bater um bate-papo com pessoas maravilhosas, com histórias sensacionais, para inspirar outras pessoas. E nós sabemos que junho é o mês da conscientização em relação à infertilidade. Pelo menos 15% da população tem dificuldade para ter filhos. Sabendo disso, eu trouxe um convidado muito especial. Ele que é pai de 2, o filho mais velho da Maria Aparecida do Teonil. Ele é o meu pai e ele é o Luiz Augusto! Uma salva de palmas para ele! Ei, nós não temos ainda plateia, mas quem sabe um dia. Seja bem-vindo, Luizão! É um prazer estar aqui, ser o primeiro podcast da Fala Nath. Ele só precisa aprender o nome, que é Fala Nath. Fala Nath. Luiz, então a gente em junho agora é o mês da conscientização em relação à infertilidade. E hoje nós trouxemos você aqui porque você foi responsável pelo primeiro bebê nascido de fertilização in vitro. Nós sabemos que a fertilização in vitro é um tratamento fundamental para esses casais que estão tentando engravidar. Vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória até chegar aí? Sem dúvida nenhuma, foi uma longa trajetória. Vou contar um pouquinho, hoje já nos meus 60 anos, depois que você passa 60 anos, você tem direito a falar tudo, né? Será? Com menos restrições. Formei na Universidade de Brasília, no UNB, depois vim para Goiânia fazer a chamada residência médica, e quando terminei minha residência médica, em 1981, tinha nascido no Brasil, já tinha sido feito no Brasil, o primeiro bebê de proveta. E logo que eu saí da minha residência, eu já era apaixonado na reprodução humana. Apesar que na época, 30 anos atrás, os recursos técnicos para você tratar um casal sem filhos eram extremamente limitados. Não tinha muito o que ser feito. Hoje a gente ri do que se fazia 30 anos atrás, né? E estava se começando a falar na Federação In Vitro no Brasil, que nasceu em 1986, mais ou menos, 87. E nós fizemos um projeto para trabalhar na Federação In Vitro e conseguimos êxito do primeiro bebê de proveta do Brasil Central em 1992. Então, diferença de poucos anos do primeiro nascido no Brasil. E tivemos também uma experiência de ajudar outros centros, no Nordeste, em Brasília, também a terem o seu primeiro ciclo de fertilização in vitro. Foi fácil? Não foi fácil, porque naquela época, quando se falava assim, que hoje um profissional que quer se dedicar à reprodução humana, hoje você tem estágios, você tem escolas, Hoje o conhecimento ele é aberto, ele é totalmente acessível. Sim. A internet ajudou muito nisso, a própria internet. Na democratização. Há 30 anos atrás, não. Então, quem fazia isso guardava as sete chaves o seu conhecimento. Uhum. Então, não existia residência em reprodução humana, não existia estágio de reprodução humana. Mas já sabia-se que precisava fazer ginecologia? Vocês tinham essa consciência de que o médico precisava ter essa noção da fisiologia básica da mulher e do homem também? É porque como na época estava tudo começando, o profissional que era o que tinha mais interesse, sem dúvida nenhuma, era o ginecologista, com apoio também do urologista, Tanto que desde o início nós tínhamos e temos ainda o mesmo urologista, na nossa equipe. Mas os laboratórios, eles eram muito primitivos, Nós fizemos artesanalmente a nossa primeira estufa. Só te interrompendo, você acha que o Laboratórios Lufa foi fundamental para esse processo? Para quem não sabe, Luiz, na sua infância, tinha um laboratório, Luiz e Fábio, junto com seu irmão, em que ele dissecava sapos. Conte um pouquinho, vamos voltar lá do início, vai, Luiz. Foi um aprendizado, Na época eu tinha lá 13, 14 anos, sempre tinha o interesse de desbravar novos conhecimentos e tadinho dos sapos. O sapo sofreu na minha mão, A gente abria o sapo, operava o sapo, fechava o sapo, não deixava ele morrer, não. No outro dia o sapo estava lá pulando de volta para o seu terreno. Sabe? Então você sempre teve esse interesse do ponto de vista médico, mas não foi a sua primeira... O seu primeiro vestibular não foi para medicina. Apesar na infância, o laboratório Lufa, e operar sapo, o meu interesse sempre foi na ciência exata.
Meu sonho era ser físico nuclear. Tanto que o meu primeiro vestibular foi para física, né? Foi eu mais um outro colega para o UNB em Brasília, exatamente prestar vestibular para física. Nós éramos 3 na realidade. Dentro da República, eram 6 colegas da República, 3 cursava o curso de física. E o primeiro semestre na UNB é um semestre neutro, que ele, independente do curso que você entrou, todo mundo fazia as mesmas matérias. Era um ciclo básico de um semestre. Então, estávamos nós lá fazendo física e nós entramos no departamento de física, né, eu, Camilo, mais um outro colega, e nesses primeiros 6 meses eu vi que não era bem aquilo que eu queria, né? Física no Brasil há 30 anos atrás, imagina você, o que você ia fazer da vida? Ou você ia trabalhar em instituição pública e ser professor de física, né? Falei, não quero isso para minha vida não. Aí um dos colegas foi para filosofia, cada um resolveu, vamos mudar de área. Um foi para filosofia, o outro foi para engenharia elétrica, e eu falei, vou arriscar uma coisa que eu nunca pensei na vida, vou para medicina. Né? Na realidade, na minha lista de prioridades, apesar da cirurgia de sapo, a minha lista de prioridade, a última era medicina. Né? Eu queria na área de ciências exatas, pensei até ir para o ITA na época, né? Engenharia eletrônica, essas coisas assim. De repente, mudei o rumo, fui para medicina e novamente me apaixonei pela área. Formado, também me apaixonei pela ginecologia, influenciado pelo meu cunhado, né, que era ginecologista na época, e acabou me dando um apoio e eu fui para a ginecologia. E dentro da ginecologia, uma sub-área que na época tinha muito pouco a ser feito, a gente trabalhava assim, com poucos recursos, mas o que me chamava muita atenção é que naquela época o casal sem filhos ele era muito desassistido, né? Não tinha o que ser feito. Ou ele engravidava naturalmente, ou simplesmente não engravidava. Não existia técnica nenhuma. E como é que vocês investigavam esse casal sem filhos? Assim, quais são os exames que vocês solicitavam para esse casal que chegava lá no ambulatório, lá na sua residência? Coitado do casal, ficava ali 1, 2, 3 meses acompanhando monitorização, fazendo teste pós-coito, colhendo citologia hormonal, ou seja, uma investigação muito arcaica, né? Pra vocês terem uma ideia, nem ultrassom existia. O ultrassom começou a existir na década de 80. Então, quando eu terminei a residência, em 81, 82, estavam tendo os primeiros aparelhos de ultrassom no Brasil. Eu fui me formar em ultrassom por volta de 86, né? Alguns anos depois. Não, e as imagens do ultrassom, né? Que a gente olha as imagens de antigamente, a gente falava, como é que vocês enxergavam alguma coisa? Como que se enxergava alguma coisa, né? Como fazer algum né? diagnóstico aqui com É essas olhar imagens. a televisão de 30 anos atrás e as televisões 4K de hoje, né? Exatamente. A resolução era o mesmo porte, né? E nesse desejo de tentar fazer alguma coisa por esses casais, e estava surgindo essa nova modalidade no mundo, né? A fecundação in vitro, nós não encontramos nenhuma porta aberta no Brasil. Então, alguns poucos centros que existiam no Brasil. Mas vocês chegaram a tentar Tentamos, entrar em contato? né? Queremos conhecer o serviço, queremos tentar ter algum aprendizado. Infelizmente, isso não é possível. O que nós fizemos? Fomos para a Argentina. Né? Tivemos um contato com o doutor, na época, o doutor Juan Carlos Manara e Roberto Coco. Conhecemos esses 2 médicos num congresso em São Paulo, sabendo que eles tinham uma clínica de fecundação in vitro em Buenos Aires, e na época era uma das maiores clínicas de Buenos Aires, da Argentina. Fizemos um contato telefônico, meio assim, vamos arriscar. Ligamos para ele, contamos a nossa história, do nosso desejo de trabalhar na área de reprodução, e se seria possível, né, a gente visitar o hospital deles, a clínica deles. Ele nos deu uma porta aberta. Para vocês terem uma ideia, nós falamos com ele por telefone na sexta-feira, na segunda-feira a gente estava na Argentina. E a pergunta que não quer calar, como foi feita essa comunicação? Habla espanhol. Na realidade, a sua mãe, que falava um pouquinho melhor de espanhol, mas o doutor Aldair, meu cunhado, falava um pouquinho de espanhol, que foi organizando. Hoje a gente já sabe que é fácil falar espanhol, né? Para falar espanhol, basta colocar a língua no céu da boca e falar fluentemente. Pronto. O espanhol era um portunhol, né? E na realidade lá, eu falava assim, vou falar portunhol. Ele falava assim, fala português, que é mais fácil entender o seu português do que o seu portunhol. Tá?
Chegamos em Buenos Aires, ficamos lá 2 semanas, né? Tivemos porta aberta no serviço, né? Foi nos apresentado todos os setores, a parte de ultrassom, da coleta dos ovos, a parte de laboratório. Ficamos ali extremamente assim, animados, porém pensamos, ao retornar para o Brasil, nós vamos retornar na estaca zero. Né? O que a gente vai fazer? Aqui está tudo funcionando. Lá não temos nada. Vamos montar um laboratório, começar do zero, ninguém tem experiência, ou tinha experiência suficiente na época. Nós vamos fazer uma proposta indecorosa. Fizemos uma proposta indecorosa para a equipe que estava lá em Buenos Aires. Seria possível vocês irem no Brasil ajudar a gente a montar o laboratório? Qual foi a resposta? Sim. Então, um mês depois... Imprevisível, né? Todo imprevisível. Ou seja, nós não podemos falar nada dos Los Hermanos, né? Porque eles abriram a porta para a gente como ninguém no Brasil fez. Então, fomos ao serviço deles sem custo nenhum. Eles vieram ao Brasil e depois retornaram ao Brasil mais 2 vezes, sem custo nenhum. Ajudou a gente a montar o laboratório, a comprar os equipamentos que existiam na época e montamos o primeiro ciclo de fecundação in vitro, onde nós juntamos 10 casais numa única semana e eles vieram da Argentina e nos assessoraram nesse primeiro procedimento. E a sorte que nós tivemos 3 gestações. E como que foi a escolha desses casais? Vocês fizeram divulgação ou não? Não, pacientes nossas mesmo, né? Nossas pacientes que estavam ali tentando e sabíamos que essas pacientes não tinham nenhuma opção de gravidez, a não ser a fecundação in vitro, e que não existia a opção, né? Então essas pacientes praticamente não tiveram custo nenhum, elas simplesmente arcaram com os medicamentos e nós bancamos o restante do tratamento, né? E sincronizamos esses 10 casos para que quando a equipe da Argentina viesse, eles pudessem ficar aqui no menor tempo possível, né? Mesmo assim, eles ficaram 5 a 7 dias. Então, imagina você sair do seu local de trabalho e ir para um outro país, ficar 5 a 7 dias sem ganhar nada, sem custo nenhum. Com pessoas que você não conhece, né? Porque pessoas que a gente não tinha relacionamento anteriormente, mas se criou depois um laço de amizade muito grande. E eles tiveram, assim, uma influência muito grande, né? E depois, isso abriu porta para que outras pessoas, né, do nosso grupo e também outras pessoas de outro estado no Brasil pudessem também fazer esse mesmo caminho que nós fizemos. Então a gente deve muito aos argentinos da Clínica Fecunditas, né, especialmente o Dr. Roberto Colco, que infelizmente faleceu, o Dr. Juan Carlos Manara e o Dr. Nils Piller, que abriram as portas de uma forma que ninguém, quando a gente contava na época, ninguém sequer acreditava, né, que ocorreu isso com tamanha facilidade, né? Com tamanha facilidade. E na época, o procedimento de fertilização in vitro, os remédios, obviamente, eram diferentes do remédio dessa época. Dosagem, como era uma coisa muito nova, como é que vocês faziam assim? Qual que é a dosagem que eu vou utilizar? Qual que é o tipo de remédio que eu vou utilizar com essas pacientes? Foi uma coisa mais experimental, digamos? Existia já algum estudo mostrando isso? Tudo estava iniciando, né? Então, a gente pode dizer que a gente nasceu com o processo. Então, o processo ele foi amadurecendo, né? Hoje, a gente tem uma intercorrência, que é a síndrome da hiperestimulação ovariana, que na época a gente não conhecia ela. Não? Então, à medida que a gente foi induzindo essas pacientes, iam tendo complicações, a gente foi aprendendo, né? Essa complicação está sendo descrita como tal complicação. Né? E com o tempo é que a gente foi aprendendo a reconhecer, a diagnosticar, a evitar. Né? Então hoje nós trabalhamos dentro da fecundação in vitro num mar de rosas. Né? Hoje você tem recursos que são incomparáveis seguros, né? Em termos de segurança, né? A nível laboratorial, para o médico, para a paciente, que há 30 anos nós não tínhamos. Né? Realmente é igual você desbravar uma fronteira que ninguém conhecia. E hoje você tem um campo aberto onde todo mundo conhece e as coisas já estão muito bem sedimentadas. E você acha que do ponto de vista da paciente naquela época existia mais preconceito em relação à fertilização in vitro por ser algo desconhecido? Para vocês terem uma ideia, quando a gente indicava a fecundação in vitro, a gente falava para o paciente, olha, nós vamos fazer um tratamento altamente eficaz, uma paciente que não tinha trompas, né? Um fator masculino severo. Nós temos aqui uma expectativa de gravidez em torno de 5 a 10%. Era uma maravilha. Nossa.
Hoje a gente fala em 60%, 70%. E a gente quer mais. Né? Você vê tanto que a coisa evoluiu. Então, o resultado, ele evoluiu, ele melhorou. Então, hoje a gente trabalha com uma eficiência e eficácia incomparável do que a gente trabalhava há 30 anos atrás. E você acha que para paciente antigamente... É porque até hoje existe paciente que fala, nossa, mas será que o bebê nascido de fertilização in vitro, ele não vai ser um bebê diferente? Né? Naquela época, como não tinha muito conhecimento em relação a essas seguranças, eu acredito que existia um pé atrás por trás da paciente para ela fazer o tratamento, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem estudos respaldados cientificamente, mostrando a segurança do ponto de vista de malformações genéticos e tudo mais em relação a esses bebês nascidos de fertilização in vitro, que na época não se tinha, não falava um pouco disso, né? Como hoje já se rompeu a casa do 1 milhão de bebês nascidos pela técnica, né? E nós já temos hoje filhos que nasceram de fertilização in vitro. Então hoje a gente tem uma segurança biológica, não só pelo número, mas também pelo tempo, para afirmar que a técnica é segura, né? Não só para a mãe, não só para o futuro filho, para suas futuras gerações, né? A grande preocupação que, por ser a natureza sábia, então a natureza é sábia, e se a natureza não quer que eu engravido, o tratamento está rompendo as barreiras biológicas naturais. Será que eu não estou indo contra essa natureza? Sim. Será que romper esse limite biológico, amanhã não vou pagar um preço muito alto? Nós estamos vendo que não, né? Na realidade, a fertilização in vitro, ela conseguiu romper barreiras biológicas, mas para o bem. Então, nós fizemos bem para uma grande parcela da nossa população, que hoje, se não fosse a fertilização in vitro, não conseguiria ter em casa o seu bebê. E nesses 30 anos de reprodução humana, qual que é o conselho que você daria aí para aqueles médicos que estão iniciando a sua trajetória, a sua carreira nessa área? É uma área que não é fácil, porque ela requer não só um investimento muito grande tecnológico, mas pessoal, né? E exige muito sacrifício, mas é uma área extremamente gratificante. Porque a medicina, você mexe com muita doença, e doença que nem sempre tem um fim muito salutar. Já na reprodução humana, o fim ele é muito gratificante, né? Apesar que o fim ele pode começar com um choro, né? O choro do bebê, quando ele nasce, talvez seja um dos momentos mais alegres que esse casal vai ter na sua vida. Então, o momento do choro que transborda de alegria. Queria te agradecer pela presença aqui no Fala Nath. O Fala Nath que é um projeto em que eu falo, mas o convidado fala muito mais. Obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo saber da sua trajetória na reprodução humana, sobre esse primeiro bebê nascido de fertilização in vitro. Com certeza você fez diferença em todo o país, não só em Goiânia, mas no país, para a reprodução humana. Hoje a gente sabe que existem milhares de bebês nascidos de fertilização in vitro que você foi o responsável, e isso é muito gratificante. Parabéns pela trajetória e obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade, e você, tentante, né, que tem como objetivo ter o seu filho, o segredo é insista, né? A insistência, a persistência é o segredo para chegarmos ao nosso objetivo, que é o nosso bebê em casa. Obrigada.